E agora a gente vai falar sobre o intestino e a saúde da nossa pele. Será que tem ligação uma coisa com a outra? É curioso, né? Mas é isso mesmo, tem relação. E quem vai explicar melhor pra gente, quem vai dar todos os detalhes dessa relação é a doutora Ana Beatriz. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada aqui pelo nosso convite. Tudo bem, doutora? A doutora Marcela está em Roma mesmo. Eu falei, deve estar, né, doutora? Está passeando. Porque hoje ela já foi para Londres, estava em Londres no começo, ontem para as Ilhas Maldivas, ela estava lá. E hoje já pegou um trem e foi para Roma. Internacional. Internacional, a Biane é dessa. Doutora, bem-vinda novamente. Muito Você obrigada. sempre muito agradável com a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu que sempre agradeço. Explica pra gente essa relação, por favor, da pele com o intestino, doutora. Claro, tem uma relação realmente estritamente desde o embrião. Olha Então, só. quando a gente é, né, um embrião dentro do útero da mãe, a gente se origina em folhetos embrionários. Enfim, mas para tentar explicar mais facilmente, né, esse folheto embrionário que desenvolve o nosso sistema nervoso central, também desenvolve a pele, os anexos da pele e o intestino. Então, eles têm a mesma origem embrionária. A mesma ligação. A mesma entendi, faz ligação sentido. desde que está sendo formado o embrião dentro do útero da mãe. Então, por isso que tem essa conexão tão grande das emoções, da parte emocional, do intestino e da pele também, cabelo, unhas, né? Então, tudo a gente reflete na pele, emoções, né? A gente fica com medo, a gente se arrepia, a gente chora, a gente transpira. Então, tudo isso tem muita conexão e com o intestino também. Então é muito importante tomar conta dessa saúde do nosso intestino, porque reflete todo o nosso corpo. Exatamente. Então, o nosso intestino, ele é colonizado, que a gente chama por uma microbiota. Então, são bactérias boas e ruins. Então, dependendo do que a gente está fazendo, se alimentando, ingerindo e se expondo, a gente perde esse equilíbrio da microbiota intestinal. E as bactérias ruins podem se sobressair, ficarem num excesso, ao invés das bactérias boas. E isso começa a gerar inflamações. A gente chama isso de disbiose. E na pele, algumas doenças podem piorar nesse sentido. Então, a acne, as espinhas, por exemplo, né? Eczemas, rosácea, psoríase e outras tantas que às vezes a gente nem ainda tem muito conhecimento, mas que tem relação com A gente isso. está mostrando até algumas imagens, Sim. né? Exatamente, que assim, quando chega um paciente no consultório com essas queixas, e você vai então identificar, né? Pesquisar com o paciente para saber qual que é o fundo disso, né? E muitas vezes as pessoas nem imaginam que pode ser o intestino, né? Porque deve ser difícil de você identificar uma coisa a outra. Nós como leigos, por exemplo, deve ser bem difícil, né? É difícil, Associar. né? A gente tenta, claro que a gente sabe alguns outros fatores, alguns outros gatilhos que são mais conhecidos, né? Mas eu sempre indago o paciente, tanto como que está a qualidade do sono, como que está a qualidade da alimentação. É péssimo. Mais ou menos, tá tudo mais ou menos. Se aqui. faz atividade física, se não faz, como que é a alimentação. E é muito difícil a mudança de hábitos, né? A gente é muito imediatista, então a gente quer resultados rápidos, a gente quer tratamentos rápidos, que resolvam rápido, que a gente possa e tenha que fazer o mínimo possível para isso se resolver. E às vezes, né, não é bem assim, a gente tem outras maneiras de conseguir associando esse tipo de melhora. Até para não ficar refém de um medicamento também, né? De repente, isso é importante, né? A gente não Acho que talvez precisar. focar bastante na alimentação, então, né, doutora? Sim, a alimentação é fundamental nesse sentido, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? Então, alimentos industrializados, o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos, que a gente chama de alto índice glicêmico. O que é isso? São carboidratos, né, que a gente consome e liberam muito rapidamente glicose na corrente sanguínea. E isso faz com que aumente, altere uma série de hormônios e gere esse tipo de inflamação crônica. Então, às vezes, por exemplo, doutora, eu quero um skincare perfeito. O que é um skincare? Os produtos de usar na pele. Ou eu quero tomar cápsulas que ajudem na qualidade da minha pele. Às vezes, nada disso vai ter o efeito esperado. Sim. Porque o nosso organismo está combatendo o tempo todo. Está brigando por aquilo. Então, a gente está num processo de inflamação crônica, às vezes nem sabe. E tudo que a gente usa, que a gente passa, que a gente toma, algum tratamento que a gente faça, não vai ter o efeito. Não vai ter o efeito esperado. O efeito esperado e às vezes é por conta disso também. E além dessa, que você disse, da alimentação saudável, fazer exercício e tal,
que tipo de alimento, vou focar no alimento, porque eu sou, afinal de contas, sou um chefe de cozinha, eu quero focar no alimento. Sim. O que a gente não pode tirar da nossa rotina diária? O que ajuda tanto para a nossa pele quanto para o nosso estômago, assim? Bom, água, né? Importantíssima, hidratação. E uma dieta, como não é uma dieta, mas... Uma alimentação. Uma alimentação, tentar ingerir alimentos que sejam mais anti-inflamatórios possíveis, né? Então, claro, verduras, frutas, legumes, coisas com pouco sal, evitar os industrializados. Os condimentados demais. Os condimentados demais. Então, às vezes, a gente acha que está ali comendo um pão de forma, que é industrializado, com um blanquê de peru. Aí não dá certo. Um peito de peru defumado, e a gente acha que está light, mas na verdade a gente não tá. Salame, tudo bem, né? Não, também não, mentira, não pode. De vez em quando não tem problema. Também não tem que ter uma vida tão chata, assim, né? É identificar se tem algum problema de pele, daí você vai diminuir o consumo, né? Mas você falou sobre o blanquê de peru, as pessoas acham que é um produto saudável, né? Por ser de peru, né? Porque peru é saudável, tá? Clarinho, né? É mais tranquilo. Pois é, peito de peru, né? Então, a gente acha que esse tipo de troca às vezes é interessante, mas não é. E é um alimento que realmente tem muito condimento, inflama demais. Né? E alguns alimentos que são bons, então, para a saúde intestinal, que reflete também na pele. Exatamente. Então, além, né, hidratação, legumes, verduras e frutas, castanhas, oleaginosas, nozes, aveia. Então, tudo isso realmente faz com que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada, diminuir o consumo de carne vermelha, não precisa parar 100%, a gente tem que ingerir proteínas, né? Mas a carne vermelha em si, a gente tentar diminuir para 1, 2 vezes na semana. Então, com isso, a gente consegue ter uma rotina de uma pele mais saudável e ter efeitos benéficos realmente dos tratamentos que o dermatologista possa indicar também, né? O ideal é a gente começar uma saúde de dentro para fora, né, doutora? É isso? Seria o ideal. Focar bastante Seria ali, o ideal. né? Ontem mesmo eu estava estudando um pouquinho sobre o tema, sempre que vocês trazem... A doutora estuda muito, né, doutora? Eu estudo. Olha, se eu pudesse bastante, só estudar na vida... Ia ser ótimo, né? Ia ser ótimo, mas só estudar também, né? Então, eu gosto muito de estudar. Eu estava lendo que a população de células do nosso organismo é maior em bactérias do que células humanas. Então, a gente é mais povoado de microbiota de bichinhos saudáveis, a maioria e outros não, do que as próprias células do ser humano. Então, eu achei isso, assim, fantástico, né? A gente é muito mais povoado de coisas que não são, teoricamente, nossas do que as nossas próprias células. E das doenças de pele que você falou que tem muito a ver, quais outras você poderia falar? A gente está falando como dermatite também? Dermatites, né? Eczemas, que são alguns tipos de alergia, rosácea, que são aquelas pessoas que ficam bem rosadinhas, com o rosto muito cor-de-rosa, que a todo momento se ingerem uma bebida alcoólica, ou se ficam com vergonha, ou se praticam atividade física, ficam muito avermelhadas. Psoríase, que é uma doença que são placas que descamam da pele em cotovelo, joelho. Dermatite, que é a famosa caspa. Tem caspa no couro cabeludo, tem no rosto também, que pode dar no cantinho do nariz, na sobrancelha, atrás da orelha. Então, todas essas patologias de pele e a acne também. As espinhas podem estar bem relacionadas com a alimentação e com o intestino que não está tão saudável. Por isso que eu não falo, não come muito chocolate, ele vai ficar com acne, vai ficar com espinha. E não é por causa do cacau, é por causa da gordura. Da gordura, exatamente isso. Do muito açúcar. Legal essa associação, olha, demais, eu gostei bastante. Doutora, a gente tem uma pergunta no nosso Instagram, vamos lá. A Vivian Sheps, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, chefe Léo, Letícia e doutora Ana Beatriz. Tenho psoríase, porém, meu dermatologista não perguntou sobre minha alimentação e o funcionamento do meu intestino. A causa pode ser a minha alimentação? Boa, Vivian, obrigado. Bom, Vivian, provavelmente a psoríase não é somente por causa disso, né? Ela é uma doença genética, né? O paciente nasce com uma tendência de ter. Se tiver alguém na família, maior a incidência, mas não necessariamente tem que ter alguém na família. Mas a alimentação pode estar, de alguma forma, contribuindo para episódios que essa psoríase fique mais acentuada. Mas não necessariamente só a alimentação é o causador. A psoríase tem muito também com o lado emocional, né? Tem muito. É o que eu falei no começo. Então, tudo conectado, né? Então, realmente tem essa conexão importante de pele, sistema nervoso e intestino. Você falou uma coisa muito interessante, você falou uma coisa muito interessante no começo, né? Quando a gente sente arrepio,
E também dá aquela dorzinha no estômago ao mesmo tempo, né? Faz todo sentido essa ligação, né? Muito legal. E existem tratamentos hoje em dia muito modernos, que a gente, além de melhorias na alimentação, existem substâncias, esses micro-organismos do bem, que a gente pode fazer para o paciente fazer uso via oral, que são os probióticos, né? Então, mas porém, não adianta a gente tomar probióticos estando inflamado. A gente tem que desinflamar primeiro para os probióticos conseguirem ter o efeito deles, senão você vai tomar, vai gastar dinheiro à toa. Não vai ter é isso que eu queria perguntar, quando a gente vai, por exemplo, assim, para tentar tratar isso, é mais pomada, ingerir medicamento, porque muitas vezes também você pode tomar e pode piorar o estômago, sem alguma assim... Quando a gente detecta realmente que existe essa disfunção, então, no meu caso, como dermatologista, o problema de pele também tem está sendo agravado e piorado pela condição intestinal. Eu oriento, né, a ter um tratamento multidisciplinar, não só eu vou orientar, né, existem profissionais que têm mais conhecimento sobre isso, nutricionistas ou nutrólogos, para, em associação, né, fazerem esse tipo de orientação. E aí sim, tentando mudar um estilo de vida, alimentação, desinflamando, a gente começar os tratamentos também via oral, principalmente. Os tópicos de passar, a gente até já inicia, já consegue um resultado, às vezes não um resultado 100%, mas já consegue. Mas quando associa tudo isso, daí fica jóia. Doutora Ana, sempre certeira nos comentários. Muito obrigado, viu, doutora? Você é demais. Muito obrigado mesmo. Preciso passar lá em breve, que já deu uma vencidinha aqui, viu, Letícia? Pois homens têm musculatura mais acentuada. Sempre bom. Aqui, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Excepcional. Gostaria de passar, então, os contatos da doutora Ana, @doutora Ana B. Schmidt, Schmidt com SCHMIDT. Tá na tela, e também @clínica doutora Ana Beatriz Schmidt. Eu que agradeço. Muito obrigada.